Olá, bom dia. Bem, hoje eu vou tratar de um tema que eu considero assim, um dos mais importantes na vida das pessoas. Inclusive, eu tenho um livro, né, sobre autoestima, onde que eu falo sobre a afetividade, e tem um livro também, textos, que é esse que está aí, né, no banner aqui, no meu escritório, que também fala sobre afetividade. Aliás, eu falo muito sobre afetividade, falei muito já, né, em palestras aí durante esses quase 30 anos, digamos assim, ou mais. Sempre falei muito da afetividade, da importância, até porque foi importante para mim também. E você já ouviu falar, né, na expressão carência afetiva, né? Às vezes nós temos, quando fala, né, ela está carente e tal, né? Mas a carência afetiva é algo que praticamente pega todo mundo. No fundo, gente, todos nós somos carentes afetivos. Por quê? Porque, na verdade, o paradigma educacional que nos dirige, que está aí já faz muito tempo, ele é pobre em afetividade. Muito, 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 muito pobre. Nós não somos dados ao afeto. Nós nos enganamos. Porque as pessoas pensam, às vezes, que falando, né? Quando falam, eu te amo, ah, meu bem, minha querida, meu amor, penso que isso já é o suprimento da afetividade. E não é. E o afeto, ele está presente em todos os momentos da vida da gente. E faz uma falta danada o afeto. Eu falo por mim mesmo, muitos de vocês que me ouvem, que assistem minhas lives, já me conhecem. Eu aprendi a afetividade. Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive afeto mesmo, enquanto criança, eu tive o afeto quando eu fui adotado, que eu fiquei adotado de 2 a 7 anos. Então, eu fiquei 5 anos com a família adotiva, né, que são meus pais, né, e que eu os considero, porque é deles que eu bebi assim sobre os valores, sobre uma série de coisas, né? E que recebi deles e da família que estava, né, no entorno todo o afeto que eu precisava naquele momento, porque eu tinha sido abandonado, etc. Certo? E depois, a partir de os 8 anos, depois desses 5 anos de adoção, quer dizer, eu, por uma série de circunstâncias envolvendo aí minha mãe biológica, etc., eu fui para a rua. E da rua para os abrigos de menores, aonde que não existia praticamente afeto nenhum. Muito pouco, muito pouco. Então, aí, quer dizer, você, a partir aí de determinado momento da minha vida, eu acredito assim que a partir de quando eu saí desses abrigos, já com quase 18 anos, eu fiz toda uma trajetória em busca do afeto que eu precisava, certo? E aí tem muita história. Então, isso se tornou assim para mim, né, diante das circunstâncias, isso se tornou para mim assim muito importante e ainda bem que eu descobri que isso me fazia falta, porque a gente fica, quando você não recebe o afeto em criança, você fica com um vazio afetivo e que pode te acompanhar pela vida toda e você vai ter muitos problemas, certo? Então, a carência afetiva não é coisa de se brincar, não é qualquer coisa, é muita coisa, ok? Mas eu vou ler para vocês um pedaço do texto
que eu já publiquei nesse livro, que diz que inclusive o título é esse título da live, O Afeto que Você Merece. Então eu vou ler para vocês esse pedaço e depois eu vou continuar comentando, porque eu vou aprofundar isso, ok? Então o que que diz isso? Em situação normal, quando no útero materno, é provável que nos sintamos tranquilos, protegidos e bem nutridos emocionalmente. A partir do nascimento, é que a luta pela vida, pelo afeto que nos falta, que necessitamos, pode nos amedrontar. Mas, se continuarmos a receber amor, carinho, atenção que necessitamos, tudo continua bem. A necessidade de estímulos positivos, de carícias, é própria do ser humano. Sem eles, tornamos-nos carentes e a nossa existência torna-se uma incessante busca daquilo que chamamos de paraíso perdido. E é nessa procura que, às vezes, agindo cegamente e sem orientação, muitos se perdem. Alguns ainda na infância ou na adolescência, outros na idade adulta, já que a falta afetiva contribui em muito para a baixa autoestima e, consequentemente, para as escolhas inadequadas durante a vida. Ok? Então, essa é uma abertura para você entender. O afeto, gente, o afeto é tipo assim, super, super, super essencial na vida das pessoas, de todas as pessoas. Quando eu estava fazendo palestras, né, que agora com a pandemia eu não estou fazendo palestra, eu sempre, às vezes, quando fazia palestra sobre esse tema, eu perguntava para a plateia: quem aqui já ouviu do pai ou da mãe a frase "eu te amo"? Naturalmente, entendeu? Incondicionalmente. Gente, é meio estarrecedor. A maioria das pessoas nunca tinha ouvido do pai ou da mãe essa frase: eu te amo, eu gosto de você, você é muito importante para mim. Vejam vocês como é que é. Então, a afetividade é uma coisa que nós não somos muito ensinados sobre isso, digamos assim. Nós não aprendemos sobre o afeto, porque a maioria para, sabe, criar os seus filhos num colo ou berço afetivo. Eles levam de qualquer maneira, na verdade. Eu até cheguei a sugerir, gente, lá por 1980 e alguma coisa, em palestras que eu fazia, principalmente palestras que eu fazia junto às comunidades lá do Sion, do Santana, do Centenário, do Padre Vitor, aqui em Varginha, principalmente, né? Fazia em outros lugares também, no Barcelona, tal. E em tantos outros lugares, né? Tem um monte aqui. Na cidade aqui de Varginha, fora aqui no sul de Minas. Então, eu falava que seria importante assim, uma espécie de curso de paz. Não só curso de paz, nesse sentido assim da gravidez, etc. Não. É curso de paz no sentido assim do educando para educar o emocional, né? Na verdade, até hoje eu tenho essa proposta, né? Então, por quê? Porque eu, até hoje, acho a maioria dos pais, quando eu falo pais, é pais e mães, a maioria dos pais despreparados para educar os filhos que têm e que venham a ter. Porque ninguém os prepara para ser pais. E essa parte afetiva, emocional, ela é super importante. A nutrição emocional é tão importante quanto
é tão importante quanto a nutrição afetiva. Ou seja, a nutrição afetiva é tão importante quanto a nutrição fisiológica, alimentar, etc. Entende? Esse tema, ele não vai terminar aqui porque ele é bastante extenso, mas o que eu quero colocar é algumas questões hoje, depois dar uma sequência. Tá? Vejam bem. Então, a parte afetiva, de acordo com, vamos falar assim, de um método, tá? Para que você já vai aprendendo. Existe uma abordagem terapêutica, um método que chama-se análise transacional, certo? É um método tipo assim, neo-freudiano, quer dizer, além do Freud, que eu tenho trabalhado todos esses anos aí, quase 30 anos de terapeuta. Quando eu falo quase 30 anos de terapeuta, gente, não é só atendendo pessoas, é o conjunto da obra. É esses 30 anos onde que eu fiz, né, sei lá, centenas, milhares de palestras, cursos, né, atendimentos individuais, trabalhos motivacionais em grupos, né, em entidade aí de recuperação. Todo o meu trabalho, quando eu falo. Então, eu sempre me baseei, porque a gente vai escolhendo durante a formação profissional e tudo, e o trabalho, você vai escolhendo. Eu fui, graças à minha inteligência, eu fui definindo um método de trabalho, onde que o maior foco desse trabalho sempre foi o resgate da autoestima e a motivação para a autoestima ao mesmo tempo, né? O resgate da autoestima, a motivação para ter uma autoestima saudável, etc. Tanto é que escrevi livros sobre isso. Então, a afetividade, eu percebo-se que a gente não tem muita influência. Quando eu digo assim, a gente não aprendeu a importância do afeto, porque as pessoas fazem tudo automaticamente, certo? Quando o filho nasce, é aquela coisa, pega no colo, tchutchu, aquela coisa, alimenta e tal. Quando fazem isso, né? Mas não, tipo assim, os pais às vezes não têm noção do porquê estão fazendo aquilo, do que precisam fazer aquilo, quer dizer, dar o afeto à criança, tá? Não tem noção, não aprendem isso. Por isso que eu falei, a nossa educação, em todos os níveis, ela é falha na questão da afetividade. A educação na escola, a educação na família, a educação religiosa, a educação na sociedade, ela é falha no que se refere ao afeto. Eu sei disso porque eu já frequentei centenas de escolas fazendo palestras. E quando você chega, você percebe. Quando você começa a conversar com as crianças, que eu digo assim, os guris e as gurias, os meninos e as meninas, quando você começa a conversar com eles, eu identifico a carência afetiva, assim, que é enorme, infelizmente. Porque se os pais não estão preparados para dar o afeto que essas crianças precisam, né? Os professores também, porque os professores também fazem parte dessa sociedade, a maioria. Salvo exceções, tá, gente? Tudo tem exceção, né? Então, eles não estão preparados para isso. Muitos professores não estão preparados nem para dar o afeto dentro dos seus próprios domínios domésticos. Professores, diretores, todos. Escolas públicas, privadas. Então, como é que vão levar o que não tem para dentro da escola?
E no âmbito religioso, né, das evangelizações, etc., também é a mesma coisa, certo? Eu já frequentei isso enquanto criança também, já vi. Então, já fiz palestras para instituições religiosas e faço, certo? E faço. Já fiz palestras para pais, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, professores, diretores de escola, tudo já fiz. E eu estou falando assim porque a gente vai analisando. Já fiz trabalhos assim maravilhosos com escolas, por conta de terem diretores ou aqueles que chamam, agora eu esqueci o nome, né? Tem um nome lá, né? Coordenadores, etc. Por conta deles, né? Que tem uma cabeça mais aberta. Então, né? Tipo assim, você, eu, no meu caso, sempre estou disponível para escolas fazer palestras. Sempre. Porque me interessa ajudar essa criançada a entender e receber afeto. Entendeu? Então é super importante. Porque eu não sou uma pessoa só de fala. Agora, nesse momento da pandemia, eu só falo, né? Mas quando fora disso, eu falo, vou às escolas, vou em vários setores fazer palestras e mostro na prática como é que funciona, etc. Ok? Aí vamos fazer uma pergunta. Qual que é o elemento da afetividade? Do afeto, né? Digamos assim. O elemento da afetividade é o afeto, mas o que é o elemento do afeto? Aí entra uma coisa, a questão, um elemento que foi primeiramente explorado e denominado pela análise transacional, seja pelo fundador, né, o criador, né, os criadores, né, da análise transacional, como Eric Berne, né, estou dando um exemplo, né, e outros que estão nos meus livros, né. Então, aí entrou essa questão da carícia. Tá? Quando você fala carícia, eu já experimentei isso 1000 vezes, até quando eu ouvi a primeira vez falar sobre isso. Quando você fala de carícia, você já pensa, né? Em gente namorando, se beijando, se abraçando, né? Ocorre que, para a análise nacional, carícia é o sinônimo, assim, é uma palavra, um verbo muito forte, que significa estímulos positivos ao afeto, estímulos positivos. Então, a carícia, ela é um estímulo positivo, no caso é psicológico, também corporal, físico, para a nutrição afetiva, tá? Carícias. Tem um livro, por exemplo, gente, se vocês quiserem procurar, acredito que na internet tem até em PDF, que chama-se A Carícia Essencial, que é de um cara que vocês já devem conhecer, que é o Roberto Chiniachik, que era psiquiatra e foi psiquiatra, é psiquiatra e psicoterapeuta. Eu conheci lá nos anos 80, né? Já indiquei livros dele, porque ele tem muitos, mas só indiquei, tem muitos, mas o que salva são os três, que são os melhores, e um deles é esse, A Carícia Essencial. Para entender a noção do afeto muito profundamente. Entender? Anote aí, A Carícia Essencial. Tem até, inclusive, se não tiver em PDF, você encontra na estantevirtual.com.br, que é um site de sebo, livros já usados, que custa baratinho, tá? Se você pôr lá o nome, né? Roberto Chinachico, A Carícia Essencial, você vai achar. Ok? Dada essa informação, então é o seguinte,
Quando veio esse termo carícias, eu agora não estou com o meu livro aqui, né? Mas esse termo foi assim criado por alguém, por um dos autores principais da análise transacional, dos livros da análise transacional, etc. E carícia, veja bem, a definição para você guardar sempre. Carícia é um estímulo, certo? Seja físico, verbal, né? Físico, verbal, o que mais que pode falar? Pode ser várias, né? Principalmente de fala, verbal, né? Verbal de fala e corporal, físico, um abraço. Um abraço é um estímulo positivo, né? De afeto. Uma palavra é um estímulo, uma carícia, é um afeto, né? Um olhar, por exemplo, quando você dá um olhar, né, de afirmação para a pessoa, você diz, olha, um gesto, ó, legal que você está fazendo, você merece, então, tudo isso são afetos e tudo isso são carícias. Esse assunto, eu vou voltar nele porque, né, ele, ele tem que ser destrinchado, entendeu? Eu já falei aqui em live sobre isso, mas tem que ser destrinchado para que faça proveito. Então, hoje nós vamos fazer a primeira parte. Depois eu vou pôr ali parte 1, parte 2 e tal. Então, e eu tenho no YouTube também, no meu canal do YouTube já tem algum vídeo falando sobre afetividade. Se você se interessar, é só procurar no meu canal, que é o meu nome, é Willis, né, Jacinto Viver Consciente, né? É o nome, é o que eu uso muito, Viver Consciente. Então, aí vamos fazer uma coisa, né? Então, para você entender, quando a carícia, quando você pega o bebê no colo, que assim, traz ele para você, que você passa a mão nele, né? Que você fala palavras bacanas para ele, ó, oh, que lindeza, que bonitinho, não, bonitinho, então não gosto desse termo bonitinho, né? Você é muito querido, você é muito amado, você vai ser uma grande pessoa e tal. Tudo, qualquer coisa que você faça nesse sentido é um afeto, é uma carícia que você está dando. Eu lembro quando, né, minhas filhas ainda estavam, né, na fase da gravidez, eu tenho duas filhas, que eu gostava de conversar, né? Elas ainda no útero. Então você diz para aquela criança que está no útero, com a sua voz ali, e você fala, né? Ó, que bom que você está aí, né? Nós estamos aqui felizes, te esperando, etc. Né? Você será bem-vindo, bem-vinda e tal. Então, essas coisas todas, papai e mamãe te amam, todas essas coisas são carícias que desde a gestação a criança já pode começar a receber, ok? Eu, você que é mãe, você que é pai, vocês que estão grávidos, né? O que ainda vão casar, o que ainda vão ter filhos, etc. Todo esse tempo você pode estar já dando carícias positivas àquele que vai nascer. Legal, né? Você pode fazer isso, é só aprender. Eu aprendi, você vai dizer assim, pô, mas você fazia isso, ah, mas porque você é terapeuta? Eu não era nem terapeuta na época. Na época eu precisava mais de terapia do que tudo. Então, mas eu estudava isso tudo, já estudava. Porque que eu digo assim, eu queria ser o melhor pai do mundo para minhas filhas, né? Então, para isso eu tinha que fazer algum esforço, né? Eu quero amar, né? Não sei o que não. Eu quero saber o porquê das coisas. O que eu tenho que fazer? Porque o meu modelo afetivo era muito ruim. Uma boa parte dele era péssimo. Então eu tinha que remover tudo aquilo para me fazer um outro modelo afetivo para mim, para que eu pudesse
nutrir as minhas filhas. E eu estou dando esse exemplo porque qualquer pai e mãe pode fazer isso, viu? Não é porque eu sou o gênio da raça, não sou, não. Eu sempre gostei de aprender. A questão é você quer aprender, então você vai aprender. Então, gente, veja bem, eu aprendi muito isso. Eu digo para minhas filhas, eu escrevi até já na dedicatória dos livros para elas, que eu aprendi, né, ser afetivo e tudo com as minhas filhas. Veja bem, eu não ensinei, não, eu aprendi com elas. Lógico que é uma troca, né? Uma troca. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, veja bem, não percebi com as minhas filhas primeiro, logicamente. Que quando você dá amor, você recebe amor. Simples, né? Eu sempre, desde o começo, sempre estava ali falando para minhas filhas, né? Eu te amo, né? Entendeu? Assim, Caroline, eu te amo. Daniele, eu te amo. Papai te ama, tal, tal. E a gente, de repente, você começa a ouvir de volta aquilo. De repente, você começa a ouvir de volta, a receber de volta aquilo. Quando o seu filho diz, papai, eu te amo. Uau! Isso é ótimo, né? Isso dá um gás para a gente. Enche a gente assim de, opa, que coisa boa, né? Porque afeto, amor é muito bom, né? Entende? Então, essa carícia afetiva, a carícia é o abraço que eu dou na minha filha, né? É o abraço que eu dou, né, na pessoa que está no relacionamento comigo, no casamento, no namoro, no noivado, sei lá, né? Entenderam? Aquele abraço que você dá, que você dá o abraço incondicionalmente. Você não pensa assim, eu vou dar um abraço, porque daí eu vou receber um abraço. Não, você dá o abraço porque você quer dar um abraço. Veja bem, então eu estou falando disso aí, incondicional, guardem bem, porque uma das melhores carícias do mundo é a carícia positiva. Depois eu vou fazer a divisão para vocês, tá? Então, a carícia positiva, incondicional. Incondicional. Não tem condição nenhuma. Eu costumo dizer, quando as famílias são funcionais, tá tudo legal, equilibrado, né? A carícia incondicional é aquela da mãe e do pai para o filho. Tá? Famílias, digamos assim, funcionais, né? Equilibradas. Aonde que o pai diz para o filho, eu te amo, ponto. A mãe fala, eu te amo, ponto. Simples. Só ama. Não tem condição. Tá? Ou quando o filho devolve para o pai, para a mãe, né? Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Isso eu digo assim, é a maior mostra de amor incondicional, salvo as exceções, que vocês já sabem que existem, ela se dá entre pais e filhos, filhos e pais. Amor incondicional. É a melhor carícia para nutrir você de afeto. Entende? É, é uma coisa assim, super, super. A minha mãe, que é a minha mãe Rosa, que eu digo, que é a minha mãe que cuidou de mim enquanto eu fui adotada, que me deu todas as atenções, me salvou minha vida, etc. Ela, quando eu era criança, ela olhava para mim, eu já sentia o amor dela. Bastava ela olhar para mim, eu já sentia o amor que ela tinha por mim, né? E quando ela falava coisas gostosas para mim, né? Porque a carícia, a carícia positiva, ela, como eu disse para vocês, ela é transmitida, né, verbalmente pelo gesto. Quer dizer, se a pessoa te cuida com muito desvelo
E eu precisava desses cuidados, porque eu era muito doente nesse período, né? Quer dizer, se a pessoa se dedica a você o tempo todo, está ali, o tempo todo, ela está transmitindo o amor para você. Ela não precisa nem falar. Hum? Um sorriso que ela te dá quando você faz alguma coisa, é aquele amor vem para você, né? Você sente isso tudo. Então eu digo assim, eu fui muito amado de 2 a 7 anos quando eu estava adotado, ok? Mas é interessante porque aí você vai, fui analisar depois, né? Esse era o período que eu mais precisava de amor, que eu mais precisava de atenção, que eu mais precisava de afeto, eu recebi. Embora tenha sido abandonado lá atrás, né? Tanto pelo pai quanto depois pela mãe, esses 2 anos que foram assim, 1 ano e meio, quase 2 anos perdidos, né? Mas foram recuperados todos nesse período de 5 anos. Então eu tive uma base afetiva muito boa. Até releguei isso durante muito tempo por ignorância, porque eu ficava preso muito mais às carícias negativas, que são as do abandono. E muita gente faz isso, tá? Fica preso nas carícias negativas e esquece das positivas. Então, esse período, gente, se você que é pai, você que é mãe, de alguma forma você se relaciona com criança, saiba que de 0 a 7, 8 anos é a parte mais importante da formação, né, da psique, do arcabouço emocional da criança. Entende? Então, você tem que estar atento. Aí você vai dizer, ah, mas meu filho agora já está adolescente. Uai, sempre há tempo para recomeçar, certo? A dar afeto. Dar afeto para os filhos, eu estou falando. Hoje eu acabei pegando muito nessa questão de filhos, mas outra, a gente vai falar, está falando de geral, né? Entenderam? E ainda, uma coisa que é importante, né? Assim, para vocês verem uma coisa. Eu vou só contar esse pedacinho. Quando lá aos 28 para 29 anos e tal, que eu já estava me reestruturando, né, como gente, como pessoa, estava superando uma série de coisas na vida. Inclusive, conheci esse método na análise nacional nesse período, tá? Através de um livro que chama de Eric Berne, que chama-se Eu Estou Ok, Você Está Ok, que foi me emprestado por uma amiga psicóloga lá em Belo Horizonte, né? A Ione, né? Ione, o nome dela, e ela me emprestou esse livro e que eu fui ler sem entender muito, tá? Porque eu entendi pouco, mas entendi o suficiente para compreender que eu não estava ok por força de estar valorizando muito mais a falta afetiva do que o ganho que eu tinha tido afetivo, que era aí dos meus pais adotivos, né? Que eu estava relegando, tá? E aí então eu resgatei isso tudo e minha vida mudou, foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando, mudando até hoje. Mudando ao ponto de eu poder ajudar outras pessoas a se resolverem em termos de autoestima e da própria afetividade. Entenderam bem? Quanto que é importante isso? É. Então pense bem sobre isso, sobre esse assunto, porque já esgotei o tempo aqui, já foi mais de 30 minutos. Mas é importante entender isso. Eu vou colocar aqui o afeto que você merece, parte um, porque depois eu vou vir com a parte 2 tal, porque é muita coisinha, para você entender o processo todo, tá? E fazer o melhor pela sua vida. Porque você também tem a questão da autoafetividade, né? Que você precisa se amar, né? Você precisa se amar. Ela veio aqui na cabeça, né? Aquela música lá do Blitz, né? Você não soube me amar, né? Mas, na verdade, às vezes, você não sabe se amar.
porque você também tem a sua parcela aí para trabalhar o afeto consigo mesmo. Ok, gente? Eu trouxe esse assunto, vou contar para vocês no final, hein? Eu trouxe esse assunto porque essa semana foi a semana do meu aniversário, né? Fiz aniversário e recebi aí né, mais de, sei lá, né, mais de 100 centenas aí de parabéns, o pessoal que me conhece na internet, o pessoal que me conhece no dia a dia. Somando isso, deu bastante gente, graças a Deus. E é muito afeto, né? Cada parabéns é um afeto. E você fica assim, cheio, né? Se sentindo bem, se sentindo ótimo. Tem gente que se importa comigo, né? Então, nesse aniversário, uma das coisas que eu pensei foi essa parte afetiva, né? Assim, eu, na verdade, veja bem, o aniversário era meu, mas eu fiquei, sabe, assim, reverenciando meu pai e minha mãe, meus pais adotivos, né? São meus pais, porque me deram tudo que eu precisava para viver, né? E me resgataram para a vida, né? Então eu rendi homenagens a eles, que já estão num outro plano espiritual, mas eu então fiquei lembrando, né, da questão afetiva, desses ganhos afetivos que eu tive enquanto convivi com eles. E depois, gente, enquanto adolescente, né, que eu estava indo em abrigos de menor, etc., mas né, depois de um tempo, de vez em quando, eu escapava do abrigo, né? Fugia, gente, eu ia para a rua, fugia e eu ia ao encontro deles, assim, pelo menos para vê-los e tal, e passar, assim, às vezes, algumas horas e tal, porque é aquela história, você estava fugindo, você ia, passava, mas eu fugia, passava o tempo com eles e voltava, sabe? Assim que era, né? Porque é o que a vida podia dar naquele momento, né? E também, depois de adulto, né? Quando eu saí do abrigo, aquela coisa toda, eu tive, assim, muitos encontros com eles, né? Cheguei até a ficar um tempo com eles, umas duas vezes, assim, né? Mas eu não achava justo eu ficar junto com eles, assim, depois de adulto, porque, tipo assim, eu tenho que, você, na minha cabeça era assim, ó, nossa, já me deram tanto, eu ainda vou ficar incomodando eles, né? E tal. Mas a gente tinha um laço afetivo, tinha e temos ainda espiritualmente até hoje. E era muito legal, né? Então, eu ia contar uma última coisa, né? Vou contar já passou o tempo mesmo. Uma coisa interessante, que depois, quando eu estava assim, quando eu estava me resolvendo, sabe, emocionalmente e tal, aí chegou um momento lá que eu estava uns 30 e poucos anos, chegou um momento que eu descobri essa questão, eu trabalhei mais essa questão da afetividade, e aí eu pensei, assim, comecei a aprender a me expressar afetivamente. Então, comecei a me expressar. E então eu comecei a dizer, veja bem, eu ainda não tinha minhas filhas. Então eu comecei a dizer para minha mãe e para o meu pai, eu te amo. E abraçá-los muito, coisa que eu não fazia. E abraçá-los muito. Abraçar, beijar, né? Toda vida que eu encontrava com eles, ficava aquela emoção, né? Porque, nossa senhora, era uma coisa assim, fundamental, super, super, super. Por quê? Porque eles não eram acostumados a isso. Eles demonstravam amor por mim e tudo, mas eles não tinham aprendido isso tudo, né? Assim, eles não tinham, eles eram pessoas comuns nesse sentido, assim, né? Não tinha aprendizado disso. Então, de repente, eu comecei a chegar, abraçar minha mãe, né? Dizer, mãe, eu te amo, abraçar o meu pai, mãe, eu te amo, beijá-los. Gente, isso aí foi uma revolução, assim, né? Sabe o que que é uma revolução? Porque assim, daí você, quando eu chegava, os olhos da minha mãe brilhavam para mim, os olhos do meu pai brilhavam, porque eles sempre tiveram, né? Até nas horas que eu estava mal, eles sempre tinham orgulho de mim, né? Entendeu? Eu sou o filho que deu certo também nesse sentido.
E eu fazia de tudo para ser uma pessoa boa. Então era super legal. E depois, assim, minha mãe passou, né, a falar para mim, eu te amo, né? A falar que gostava de mim, sabe? A declarar isso várias vezes. Então é uma coisa assim, o afeto é algo assim que enriquecedor, gente. A gente está perdendo tempo. Nós estamos nesse período de pandemia, onde que as pessoas praticamente não podem abraçar, não podem, né, se tocar por força do vírus e tal, mas é possível você transmitir afeto, né, falando com as pessoas, entendeu? Estando bem com elas. E assim que passar isso, que você volte, né? A gente volte a abraçar as pessoas, né, a beijá-las e tudo mais, porque é isso que a gente precisa. Esse afeto é o que nos move, gente, no sentido da afetividade, daquela amorosidade que nós temos que ter dentro de nós. Ok, gente? Então é isso aí. Eu até passei o tempo aqui, mas vocês podem assistir, né? Duas, três vezes esse vídeo aí, tá? E daí fala se gostou, faz o seu comentário e compartilhe com os outros. Depois eu vou dar um jeito de pôr esse vídeo no YouTube também, que agora eu tenho que aprender, né? Passar daqui para lá, sabe? Do Facebook para lá. Ok, gente? Então, tudo de bom para vocês, um bom final de semana, sábado, domingo, tudo de bom. E muito afeto para vocês, né? Muito amor, muito carinho, tá? Com Deus aí. Tchau, tchau.